Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha organização semanal. Normalmente eu organizo no domingo. E o que eu utilizo? Eu utilizo um caderno, então você vai precisar aí de um caderno de tudo, um bloco de notas. Eu uso esse daqui. Esse daqui é da Physalis, é uma marca que a gente trabalha na Resolve. Eles mandaram pro Dani, mas eu amei, eu já peguei. Já tô usando há um tempo, ó, já tá na metade. Mas enfim, um caderno, um bloquinho onde você anota tudo, pra gente fazer um brainstorm de coisas a fazer. Depois, Notion, eu organizo no Notion, então eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha organização semanal no Notion, tá? Se vocês quiserem copiar o formato que eu organizo ali também, pode ficar à vontade. Eu faço uma organização ali normalmente do mês, colocando algumas metas do mês. Como a gente já tá no dia 13 de outubro, já fiz isso. Só vou mostrar pra vocês como eu fiz. Não é nada extraordinário, mas é algo muito eficiente. E depois eu vou mostrar pra vocês como eu organizo ali a semana, tá? Dá uma preguiça, né? Domingo poderia estar, sei lá, fazendo outra coisa. Mas é muito importante se organizar no domingo, porque daí toda semana você sabe o que fazer ao longo da semana, você não fica perdido, tá? E a rotina, ela é uma coisa que a gente tem que estar sempre organizando, né? Um aspecto da nossa vida que a gente tem que estar sempre organizando e que faz parte, assim, de você viver bem, sabe? De você fazer as coisas que você deve fazer, as coisas que você quer fazer, as coisas que Deus pede pra você fazer. Você precisa de um nível de organização, ainda mais se você faz várias coisas. Então, uma coisa que eu aprendi é não ficar neurótica com organização, tá? Então, a organização não precisa ser perfeita, ela nunca vai ser perfeita, ela precisa ser funcional. Precisa ser uma organização que você consiga seguir, uma organização realista, tá? Eu já fiz muito disso, de planejar, planejar, planejar e ser um planejamento, tipo, meio fora da realidade, que eu só vou ficar me cobrando cada vez mais e não vai sair daquele jeito. E é óbvio, sempre vai sair alguma coisa diferente do esperado, mas por isso que a sua rotina ela tem que ser ali flexível, mas você precisa ter uma ideia do que você vai fazer, para você saber o que fazer em cada momento e não ficar completamente perdido ali na sua semana, tá? Então é basicamente essa organização que eu vou fazer para você, essa organização que eu recomendo que você tenha, porque é uma organização baseada na realidade, é uma organização simples, fácil para você fazer ali no domingo, para toda a sua semana estar mais organizada, para você saber o que você vai fazer em cada momento, qual horário você vai acordar, qual horário você vai dormir, o que você vai fazer logo ao acordar, quais são as suas prioridades, sabe? Toda essa organização, assim, ela vem principalmente de dentro, vem da sua mente estar organizada, de você estar sabendo as coisas que você vai fazer ao longo da semana, né? E não é o planner que vai fazer você se organizar, tá? É você mesmo refletindo e fazendo perguntas específicas e estratégicas para a sua realidade. Eu recomendo muito um vídeo que a gente tem aqui no canal, que é atualizações mais como identificar a própria circunstância. Ali eu deixo uma série de perguntas para você responder, perguntas que são realmente difíceis e necessitam de reflexão, mas vão te ajudar a organizar mesmo ali a sua mente e até as respostas que muitas vezes você não tem e você precisa ter. E então é fazendo essas perguntas que eu consigo fazer uma boa organização, que eu consigo saber o que realmente é importante para o meu dia e o que não é. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse caderno e fazer o brainstorm de tudo o que você quer fazer ao longo da semana. Tá, eu já fiz aqui o meu, então eu escrevi todas as minhas atividades aqui da semana de uma forma aleatória mesmo, sabe? Tudo que eu quero fazer, tudo que é importante e que eu preciso colocar esses horários mesmo na minha rotina, senão eu não vou conseguir fazer. Então, para ficar bem claro aqui para vocês, eu faço várias coisas, sabe? Eu ajudo meu pai, que ele é corretor de imóveis, então eu faço alguns vídeos para ele. Eu trabalho na empresa do meu marido, na nossa empresa, Resolve Digital, e lá dentro eu organizo o setor comercial, organizo o setor de social media, que a gente está iniciando agora, então exige ainda mais dedicação, ainda mais organização para delegar para as novas pessoas. Né? Preciso de muita organização para delegar de uma forma correta, para ter tempo para fazer isso também. Eu faço faculdade de filosofia,
Eu gosto muito de ler, então normalmente eu leio livros ainda que estão fora dos meus estudos da faculdade. Eu gosto muito de ler literatura, de escrever, de ler sobre escrita para aprender a escrever melhor. Enfim, eu tenho vários projetos. Sou uma pessoa, assim, um tanto quanto ambiciosa e curiosa e gosto de fazer muitas coisas. Então eu não consigo abrir mão dessas coisas. E o que me ajudou muito foi uma organização de dividir em áreas, tá? Então, as áreas que eu dividi a minha vida, eu dividi aqui no mês de outubro, eu dividi em vida espiritual, hobby, trabalho, estudos, lazer com a família, tarefas de casa. Eu fiz essa divisão, assim, de áreas da vida, e o que mais me ajudou foi dividir o que é hobby, o que é trabalho e o que são estudos, porque eu colocava tudo no mesmo pacote e parecia que eu estava sempre trabalhando. Eu estava sempre levando tudo com o mesmo nível de seriedade. E isso mudou tudo na minha organização semanal quando eu classifiquei as leituras e os vídeos no canal como um hobby e não como um trabalho. Porque se eu tava levando isso como se fosse realmente um trabalho, e isso trazia um peso que é desnecessário para as minhas leituras, e daí acabavam se tornando chatas, também para os vídeos aqui no YouTube, acabava se tornando algo que eu me cobrava muito, por exemplo, né? Estava quase começando assim a me cobrar muito, e aí eu caí na real e consegui fazer essa divisão, e eu também ficava muito confusa para qual lado eu vou, mas eu já tenho o lado que eu vou, né? Eu já tenho o meu trabalho, meu hobby, os meus estudos, tudo separado. Filosofia também é estudo, não é trabalho. Eu não trabalho com filosofia. Filosofia não me dá dinheiro, né? E trabalho é aquilo que me dá dinheiro, que traz sustento para minha casa. Então eu consegui fazer essa divisão e assim, a forma que mudou a minha organização semanal fez muita diferença. Então, recomendo que você também faça essa organização em vida espiritual, hobby, trabalho, estudos, lazer com a família, tarefas de casa, principalmente hobby, trabalho e estudos. O que realmente é um trabalho, o que não é, e quais horários que eu vou usar para cada um deles, né? O trabalho, que é o que me dá dinheiro, que traz dinheiro para nossa família, precisa ser o que às vezes toma mais tempo do que o estudo, que às vezes é algo que, né, é para o futuro e que eu não preciso ser aluna nota 10, porque na minha vida não depende disso. Eu estudo porque eu gosto, né? Eu tenho um hobby porque eu gosto. Isso faz toda a diferença, porque daí eu leio livros porque eu gosto e não porque é mais uma obrigação que eu tenho que fazer. E aí isso realmente tornou as coisas mais leves, tá? Fazer essa divisão. Então recomendo que você faça também. Então vamos fazer esse brainstorm aqui primeiro, tá? No seu caderninho. Então colocar tudo aqui, né? O que você tem que fazer. Então eu tenho alguns vídeos aqui ainda para fazer pro meu pai, né? Isso daqui eu já consegui fazer essa semana, então eu vou riscar. Esse aqui eu também já consegui fazer essa semana, eu vou riscar. Aqui eu ainda tenho que terminar, tá? Então eu vou deixar aqui. Algumas coisas novas que eu coloquei aqui, revisar conteúdos, que precisa ser essa semana, fazer reunião, precisa ser essa semana, terminar o livro, ir pra missa, que eu quero começar aí ao longo da semana também, postar vídeo na terça-feira, faculdade e estudos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei postar o vídeo na terça-feira, mas se não acontecer, não tem aquele problema muito grande, porque não é o meu trabalho, né? É um hobby, eu gosto, eu vou fazer o vídeo na terça-feira porque eu gosto, porque eu quero dedicar a minha terça-feira para terminar o livro que eu vou ler e depois gravar o vídeo. Então, como a minha agenda é completamente flexível, eu faço os meus horários sempre. Então, deixa eu ver se tá ligado isso. Tá. Como eu faço os meus horários sempre, então eu consigo ter essa flexibilidade master. E se eu não tiver organização, não vai dar certo, não vai funcionar. Vamos ir um pouquinho agora aqui pro Notion. Eu tenho essa aba Planner. Olha só, tem várias abas de organização aqui no Notion que eu gosto muito de usar. Mas a que eu mais gosto e que eu vou mostrar para vocês aqui é essa aba do Planner. Então eu dividi esse mês de outubro aqui nas semanas que a gente já tem. Eu fiz aqui o mensal de outubro, vou mostrar aqui para vocês, tá? Projetos em andamento, hábitos em foco, as metas do mês, o que eu farei para conseguir. Aqui embaixo tem um calendário, uma visão de calendário com todas as minhas aulas, alguns compromissos fixos, como um encontrinho aqui da academia, uma palestra que eu fui. Aqui são coisas com horários, né? Já são horários fixos. Então aqui é a faculdade. Aqui as áreas da vida que eu falei para vocês.
E aqui eu tenho uma rotina ideal, tá? Que eu montei. Deixa eu até aumentar aqui pra gente. Essa rotina ideal aqui que eu montei, que é o que eu gostaria de seguir. E às vezes eu coloco aqui algumas observações que é para eu observar se vai funcionar ou não, se eu vou acrescentar ou não. Então, domingo, aqui, a minha única meta, digamos assim, né, o meu domingo ideal é ir na missa. Eu tenho que ir na missa aqui em algum horário, ou às 5 ou às 7. É uma meta do domingo. Na segunda-feira, já coloquei o horário de acordar, então todos os dias aqui acordar às 6h30. E aí, faço uma leitura, ou vou na missa, aqui na terça e na quarta eu coloquei para eu ir na missa às 7h15. Na segunda-feira eu coloquei aqui ler e escrever, então acordar às 6h30. Se eu não acordar às 6h30, eu já vou estragar minha segunda-feira, digamos assim. Porque eu quero ler e escrever antes de fazer o café da manhã. E eu quero acordar mais cedo que o Dani para conseguir fazer o café da manhã da minha família. Então eu preciso acordar às 6h30, tá? Muitas vezes não acontece e aí a minha segunda-feira já começa meio ruim. Então amanhã eu preciso me esforçar para conseguir acordar esse horário, para conseguir ler um pouco, pelo menos uma meia hora, depois fazer o nosso café da manhã. Normalmente o Dani acorda às 7h30, né? 7h30. E aí aqui o café já tem que estar pronto. Aí depois, né, vou organizar tudo, vou fazer reunião, 2 reuniões. Vou ter um tempinho ali de trabalho, provavelmente é pouco. Né? Vou ir treinar ou não, normalmente aqui no meio-dia, daí depende se eu vou ter essa reunião aqui. Ou se vai ser, às vezes é 1h30, às vezes é 2 horas, então fica um pouco flexível aqui, pode ver. Depois de tarde aqui, aula, estudo, janta, deitar, né? Aqui, normalmente, ó, aula, estudo, às vezes tem alguma coisa muito urgente, por exemplo, amanhã eu já sei que tem algo urgente do trabalho, eu não vou conseguir fazer isso daqui, eu vou ter que cumprir a demanda ali do trabalho nesse lugar. Né? Então, essa daqui é a rotina ideal, tá? É uma organização assim mais idealizada. Na terça-feira também eu vou acordar nesse horário, aqui eu vou pro escritório lá no centro. Então, eu defini que na terça e na quarta eu vou ir pro escritório, eu não vou trabalhar de casa. E aí é um momento muito bom para eu ir na missa, às 7h15, e depois eu consigo ir pro escritório. Então vê que tudo depende muito, assim, do que você vai fazer na sua semana, de como você vai começar o seu dia e fazendo as outras coisas. E nem sempre vai sair exatamente assim, nem sempre você vai conseguir deitar no mesmo horário, mas é bom que você tenha um horário de deitar definido e um horário de acordar definido. E o que você vai fazer depois que você acordar, tá? Normalmente aqui você toma uma água, né? Se arruma um pouco. E também o que você vai fazer antes de dormir. Você precisa ter um ritual matinal, um ritual noturno, isso faz muita diferença, né? Acordar e fazer oração é algo bem importante. E antes de dormir, fazer uma escrita, ou fazer a escrita ali ao acordar, né? Esses são momentos âncora, assim, do seu dia, né? Lembra que eu falei lá naquele vídeo sobre as circunstâncias, que é tipo um renascimento e uma morte a cada dia. Então, o que você vai fazer quando você estiver renascendo aqui no dia, né? E o que você vai fazer depois aqui, quando você vai terminar, finalizar realmente esse dia. Então, são aspectos bem relevantes, assim, do seu dia, né? Daí, quinta-feira aqui também. Aí, aqui também, né? Na sexta-feira, no sábado. Então, cada dia é bem diferente. Eu sei que não vai sair desse jeito, tá? Então, eu indico que você faça, sim, uma semana ideal, mas que você não fique preso e fissurado nessa semana, tá? É ideal, porque provavelmente ela não vai acontecer do jeito que você realmente quer. Aqui no sábado eu coloquei o planejamento alimentar da família, mercado semanal, comidas para semana. Na semana passada eu fiz isso. Nessa semana eu já não fiz, eu não consegui fazer, tive outros compromissos. Então, já não saiu exatamente como eu gostaria, entendeu? Mas por isso que é a semana ideal, né, que eu coloquei aqui para esse mês, né? No próximo mês também vai mudar a minha semana ideal. E é assim que funciona a vida. Depois vamos vir aqui para a semana, então a gente já tá na semana 3. Da semana 3? A gente tá na semana 3. 0, 1, 2, na verdade. 0, 1, 2, porque eu botei aqui semana 0. A gente tá na semana 0. Aqui eu vou definir os objetivos dessa semana. Quais são os objetivos dessa semana? Eu tenho que fazer material da empresa, porque na semana passada o meu foco já foi umas coisas de setor comercial e social media. E eu acabei deixando esse daqui, mas essa semana esse vai ser o meu foco na questão do trabalho, tá?
Eu quero colocar um foco na parte de cuidado da casa. E eu quero colocar um foco na oração. Eu preciso orar mais. Então, eu vou colocar aqui como foco fazer essa oração. É de 30 minutos ao acordar, tá? Contando com uma leitura ou uma escrita, né? Eu gosto muito de fazer orações em formato de escrita. Então, esses são alguns dos meus objetivos em foco para essa semana, tá? E eu preciso dar andamento no setor comercial e dar andamento também no setor de social media da Resolve. Então, acho que esses também são algumas metas dessa semana. Né? Também tem Shape Slim que eu vou começar. Nossa, são várias coisas, né? Então, eu tenho que organizar e que priorizar isso, tá? Mas, como o comercial e o social media eles já estão mais em andamento, assim, na semana passada eu dediquei total, então eu não vou colocar ele como um objetivo em foco, mas sim, eu vou organizar ele aqui embaixo na minha semana depois, logo na segunda-feira, para já deixar isso organizado. Então, vou deixar dessa forma, tá? O material da Masterpiece eu preciso colocar em prática essa semana. Cuidados da casa, eu acho que é bem importante, eu tô pedindo, assim, forças para Deus para eu zelar mais da minha casa, cuidar mais. Então, eu acho que é um objetivo em foco forte. A oração, com certeza. Eu preciso aumentar esse meu nível, assim mesmo, de oração, essa quantidade, enfim. Então, tarefas relacionadas. Um bloco de foco, trabalho, cuidados com a casa. Vamos ver a louça, roupas, tem que estar em ordem. São tarefas. Orar ao acordar. Tarefas, então. Aí eu vou dispor isso aqui na minha semana. Tá, vamos aumentar aqui a tela para ficar melhor pra gente. Tá, aqui tem as tarefas fixas, então aqui vamos ver. Na terça-feira eu tenho aula de ética e na sexta-feira eu tenho compromisso aqui com as meninas da academia que a gente marcou. Então eu vou colocar aqui na terça-feira, 18h30, aula de ética 2 e aqui festinha, né? Mas é uma janta das meninas da academia. Rast, o nome da nossa academia. Então, aqui já tenho as tarefas da semana fixas, né? Mais fixas. Pensando aqui agora, não tenho mais nada em mente que seja fixo assim para essa semana. Agora eu vou organizar mesmo assim da forma que eu quero. Então eu quero acordar. Meu Deus, eu quero muito acordar cedo. Acordar às 6. Orar, escrever. Eu quero fazer leitura, depois café. Aí depois eu vou me dedicar em conferir social media, se tá andando certinho, conferir comercial, fazer reuniões com o pessoal do setor social media e comercial. Aí aqui, essa parte do meio-dia, normalmente eu vou treinar aqui. Treinar meio de 15. Né? Mas se eu tiver reunião 1h30, às vezes fica um pouco corrido. Mas eu vou, porque na segunda-feira eu quero ir treinar. Que na sexta-feira já não teve treino na academia, então eu não fui. Então eu não fui treinar porque não teve treino na academia. Então eu já tô um tempinho sem treinar, né? Já tava sentindo falta. Que eu não treinei sexta e nem sábado, que normalmente eu treino. Então vou deixar assim o treino na segunda-feira. Tá? Então veja que tudo depende muito da circunstância. E essa é a vida real. Qualquer rotina que não considera a sua circunstância, tá errada, digamos assim.
tá? Ela tá fora da realidade mesmo. Inclusive, teve algo que eu aprendi na mentoria de filosofia na sexta-feira, né, que eu faço. E aí, o que Tomás de Aquino nos fala sobre decisões que são morais? Ó, o que ele considera? Pegando aqui a anotação de filosofia para vocês. Ele considera o objeto, que é realmente a ação, né, o que é o objeto. O fim, que é qual a intenção desse fim, e as circunstâncias. São 3 condições que caracterizam o ato como bom ou ruim. Então, o que vai determinar se o que você está fazendo na sua semana é bom ou ruim? Você tem que analisar o objeto, né, propriamente, que é o quê? Ir treinar. Ir treinar é propriamente bom, né? O fim, qual é a intenção de treinar? Né? É saúde, né? É disposição, então um fim bom. E as circunstâncias? Se aqui ao meio-dia o Daniel estivesse me pedindo para fazer uma coisa mais importante, ele é uma pessoa da minha família. Se eu falasse não para ele e fosse treinar, a circunstância não estaria bem analisada. Eu tenho que analisar bem as circunstâncias. Né? Se eu realmente não tenho nada para fazer aqui no meio-dia, o melhor a se fazer, né, é bom que eu vá treinar. Se eu não estiver considerando o fim, né, se o meu fim for o quê? Ficar lá na academia me achando. É uma intenção ruim. Então o ato, ele se torna ruim. Não está cumprindo essas condições aqui. Eu achei muito interessante isso daqui. A gente ficou horas na mentoria conversando. Um tempo, né? Um tempo maior na mentoria conversando sobre esse ponto aqui, porque eu achei bem interessante. E coube para trazer aqui para vocês, tá? Então, a gente sempre vamos analisar o objeto, que é o que a gente vai fazer, o fim, qual é a intenção que eu tenho com isso, e a circunstância também que eu tenho para fazer isso ou não. Sempre importante que eu analise tudo isso. Tá? Depois do treino aqui, eu vou colocar bloco. Não. Primeiro aqui eu tenho uma reunião, tá? Eu tenho uma reunião. Reunião. Depois aqui eu vou fazer um bloco de foco de trabalho. Tá? Depois do treino aqui, é claro que eu vou almoçar. Tá? Provavelmente essa semana eu vou fazer uma comida mais rápida, assim. Ou eu vou almoçar no restaurante mesmo, ou vou pedir marmita. Porque eu tenho bastante coisa para fazer relacionado a isso daqui. Na semana passada eu já fiz um monte de comida e sobrou comida. A gente acabou não comendo, porque às vezes a gente comia fora e tal. Então, essa semana eu não vou fazer. Porque na semana passada sobrou um monte de comida, sabe? Então tem um pouco de comida congelada, né? Tem algumas coisas que ainda preciso fazer, tipo a carne que tá ali a vácuo, então ela ainda tá boa. Tem um frango ainda que sobrou congelado. Tem peixe que ainda sobrou na geladeira, também congelado, que eu posso fazer rapidinho. Então, fazer um arrozinho, um peixe, um arrozinho, um frango, um arrozinho, um bife, e vai ser isso essa semana. Eu não vou fazer algo muito elaborado, assim, que vai levar muito tempo, tá? Então, a princípio é isso, né? Depois aqui eu posso fazer alguma coisa, estudar, ler, né? E vou dormir às 10. Né? Aqui na terça-feira, lembra que eu tinha colocado pra ir na missa? Então eu quero colocar aqui, missa, escritório, tá? Missa às 7h15. Então só vai dar tempo de eu me arrumar, né? Acordar umas 6, me arrumar e ir pro escritório depois da missa. Né? Aqui eu quero terminar de ler, já gravar e já postar o vídeo da semana do canal. Logo isso de manhã. Depois eu vou treinar, depois eu vou almoçar e à tarde eu vou trabalhar nos conteúdos e comercial. Né? Vou revisar ali as coisas que eu deleguei para o pessoal do comercial e do social media da Resolve. Né? A gestão aqui da semana, deixa eu ver aqui.
Nossa, tem vários vídeos antigos aqui. Deixa eu ver. Pauta mensal. Da criação de conteúdo que eu fiz, a gente já fez essa semana, e na semana 3, então, edições. Então, eu tenho que revisar esses conteúdos aqui, basicamente, e gravar alguma coisa que for necessária. E aí, eu acho que eu vou fazer... realmente aqui, nesse horário. Enfim, vou terminar aqui de organizar e depois eu mostro pra vocês no final. Mas percebe como que eu vou me questionando sempre na hora de colocar alguma coisa aqui. Pronto, daí ficou assim. Normalmente ao longo da semana também eu vou mudando, vou alterando. Como eu falei, a minha rotina, ela talvez seja diferente da sua, porque ela é bem flexível, então eu tenho que organizar horário por horário. Tem o lado bom disso e o lado ruim disso, né? Cada um com sua circunstância. Organizei aqui então, mas ao longo da semana eu vou mudando, conforme as coisas vão acontecendo, né? As prioridades vão surgindo, algumas prioridades, então eu tenho que mudar. Normalmente também eu tenho essa matriz multi aqui, matriz GUT, que a gente coloca aqui a tarefa, daí se tu tiver dificuldade de ordenar a tarefa, tu coloca aqui o nível de gravidade, de urgência, de tendência, o resultado que vai gerar, e aí depois tu multiplica tudo, né? Multiplica esses 3, na verdade, e vê o resultado para te colocar como prioridade ou não na tua semana. Normalmente eu já faço isso meio que mentalmente, eu não coloco tanto aqui, mas é bem interessante de fazer, ó, se você quiser dar uma olhada aqui. Tira print aí da tela e faz aí a sua matriz para te saber como que tu vai priorizar, né? Eu acho que o segredo assim da organização também é você saber priorizar. Saber colocar ali uma prioridade mesmo. Então, acho que é isso aqui no Notion para mostrar para vocês. Depois eu tenho outras abas aqui, né, de alguns projetos de leitura, né, algumas ideias de vídeo aqui, tudo eu organizo no Notion. Plano de estudos, planejamento de leituras, gestão do lar, já mostrei para vocês, né. Eu gosto muito do aplicativo Notion, acho que ele é muito intuitivo, muito bom de organizar tudo. Essa é a minha organização semanal, então é uma organização eficiente, não é cheia de frufru, não é uma coisa difícil de fazer. Na primeira vez que você for fazer, pode levar um pouco mais de tempo, porque você precisa realmente refletir o que é a prioridade para você, onde que se encaixa cada uma das áreas da sua vida, e fazer algumas perguntas, sabe? Eu fortemente vou falar novamente, porque eu recomendo fortemente você ir lá no meu vídeo sobre analisar a sua própria circunstância e se fazer aquelas perguntas, tá? E tente não dar respostas muito simplistas. Tente realmente refletir sobre a sua vida, porque a vida ela é complexa, ela tem diversas nuances. Você precisa considerar sempre a circunstância do momento, a finalidade das coisas, né? Qual é a finalidade das coisas que você vem fazendo? Por que você faz o que você faz? Isso, assim, eu demorei muito tempo para responder, tipo, semanas, assim, terapias, sessões de terapia para responder por que eu faço o que eu faço, né? E basicamente a resposta final é você faz as coisas para Deus. Se for algo diferente disso, talvez você tenha que refletir novamente as suas atitudes. E é claro, né, que às vezes você faz algo pela sua família, realmente para ganhar dinheiro, não tem problema nenhum fazer as coisas para ganhar dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para viver, né? Não tem problema nenhum você fazer as coisas porque você gosta também, né? Mas no final das contas, lá no fundo, você faz tudo por Deus, para Deus. Então, gasta mesmo, né? Gasta esse tempo refletindo e se perguntando essas coisas, por que você faz o que você faz, quais são as suas prioridades. Reflete mesmo sobre a sua vida. Só você pode fazer isso. Não tem como delegar essa atividade.
escreve, se faça perguntas e tenha uma ótima semana. Beijo, até o próximo vídeo. Deixa aí nos seus comentários se você gostou, se não gostou desse vídeo. Se você quer algum vídeo semelhante a esse, deixa aí sua pergunta, sua dúvida também, que eu vou estar olhando todos os comentários, tá bom? Beijo!